para meu coração de alegria. Espírito cheio de glória. Oh, Jesus. Alegria do céu. Glória a Jesus. A paz do Senhor Jesus para a igreja, amém? Amém. Glória a Um pouco Deus. resfriado. Eu e minha esposa, esses dias aí, semanas difíceis, de bastante resfriado. Mas não se preocupe não, irmãos. Vocês vão pegar resfriado. Pode abraçar à vontade. Aleluia. Dia dos Pais é assim, né? E graças a Deus por isso, Deus tem nos abençoado no dia de hoje. E agradecimento é o nome de hoje. E eu louvo o nome do Senhor. Sem perder tempo, vamos abrir a nossa Bíblia em Salmos, capítulo 89, apenas o versículo 20. Amém? Glória a Jesus. Palavra rápida e sucinta da palavra da parte de Deus. Ô Senhor. Obrigado, obreiro Luciano. Amém? Meu Patrícia, essa vitória. Jesus. É muita benção para contar. Salmos capítulo 89, versículo 20, apenas que diz assim: achei a Davi, meu servo, com meu santo óleo ungir. Mais uma vez, achei a Davi, meu servo, com santo óleo o ungir. Por isso, Glória a Deus. Espírito cheio. palavra direcionada. Apenas uma frase dentro de um contexto da palavra de Deus, a qual o Senhor me dera ontem. Eu estava em casa, ouvindo alguma coisa da parte de Deus. Obrigado, Senhor. E o Senhor me deu essa mensagem. E ontem eu estive ali com o pastor, que me ligou. Até então, quando o pastor me ligou, eu fiquei meio que atônito, porque o pastor ligou e falou assim, uma voz forte, aquela voz forte, e falou assim: Zé Berg, acabou com tudo, acabou com o carro, tudo, e falando comigo. Eu falei assim: como que acabou com o carro e está falando comigo? Para mim, ele estava preso nas ferragens. Na minha cabeça era isso. Do jeito que eu estava dentro do banheiro, na hora que ele me ligou, eu larguei tudo e minha esposa nem entendeu. Pô, o pastor bateu no carro, estou indo correndo lá. Aí, cheguei lá, eu cheguei no Waterfresh. Sei como eu cheguei, mas cheguei. Que vocês conhecem bem a pista de Magé ali, né? A 493, ali é mão dupla, e ali é cheio de caminhão ida e volta. E para você, qualquer tipo de acidente que acontece na pista de Magé, ali para tudo. Cheguei ali entre o canteiro 10 ali, que eu conheço tudo ali, entrei subindo ao contrário e fui embora. O carro foi igual aquele bate-móvel, foi embora. Se tem suspensão, não sei mais. Mas cheguei lá. Acho que eu fiz 5 minutos daqui de cada lado. Amém. Mas cheguei lá, eu vi o pastor de pé, porque geralmente a forma que eu estou resumindo aqui alguma coisa aqui, em cima disso, aqui dessa palavra, a forma que eu vi o carro dele, que eu olhei lá de cima, o carro aqui, os caminhões, porque ali é o seguinte, ali é caminhão ida e vinda, muito caminhão, porque passa tudo pela 493, que não pode passar nesse horário na ponte, eles passam por dentro. E geralmente o carro que bate na frente, quem vem atrás? Geralmente é carreta, caminhão, ia fazer o quê? Imprensar. Mas
Mas aí eu logo vi ele em pé, aí eu cheguei, abracei ele, graças a Deus, ele estava intacto, bem materiais, a gente recupera, mas a vida é totalmente diferente. Mas interessante que ele me falou uma coisa que eu gravei. Aquilo não saiu da minha cabeça. Ele disse que quando viu o caminhão crescer na frente dele, ele disse uma frase. Ele gritou: Jesus. Eu gravei. Matos Nascimento tem um livro que fala assim: sou guardado por um anjo. Glória a Deus. Um anjo que me guarda com amor. Um anjo poderoso e muito forte. Me guarda, seja no lugar que for. Tem livramentos que você está vendo que Deus está te dando. Agora tem livramentos que Deus está te dando que você não está vendo. Então coloca uma coisa em você. Se você anda com Deus, se você obedece os mandamentos do Senhor, independente do que for, o Senhor está te vendo. O Senhor está te guardando. Então vamos lá, porque a história veio aqui logo em Salmos 89, versículo 20. E achei a Davi. Quem achou Davi? Olha, o Senhor respondeu. Glória. E achei a Davi. E com o meu santo óleo o ungi. Sabe quem é? O próprio Senhor. Samuel só não condutou, mas com o meu santo óleo. O santo óleo era de Samuel, não é? Você sabia que você é marcado pelo Senhor antes de você vir a este mundo? Ontem o pregador falou uma coisa que eu sempre, às vezes, enquanto que falo na escola bíblica dominical. Hoje não é uma pregação, hoje é uma palestra de Deus. Glória a Deus. Porque a palavra de Deus, ela é rema. Eu não preciso falar, ela fala por si só. Então só somos um canal de Deus. Se ele quiser me usar, ele vai falar. Agora, se ele não quiser usar, usa qualquer um de nós. Porque ele é Deus. Quem é o dono da igreja? É ele, não sou eu. O pastor nos disse uma coisa, que ele nem conhecia Deus, e nem a família dele conhecia Deus. Ele era católico, a família era católica, mas como ele foi e teve um problema de uma enfermidade, e na cabeça das pessoas disseram assim: leva ele no centro espírita para benzer ele, para ungir ele, para ver se esse mal sai. Chegou lá, pula daqui, pula de cá, pula de lá. Daqui a pouco, aquela dona do terreiro lá falou assim: tem que tirar ele daqui, que senão os demônios não baixam, porque ele tem um negócio dele. Sabe o que acontece? Que quando você, antes de vir ao mundo, antes de ser gerado, você já viu algum profeta dizer assim: ó, você é escolhido desde o ventre da mãe? É verdade. É desse jeito. Você é marcado, você é selado, e antes que alguém diga que você vai ser, Deus já sabia quem você era. Então não te preocupes. Você quer ser isso, você quer ser aquilo outro, escolhe uma forma, quer ser dessa forma, mas o próprio Deus diz assim: ó, quando você entender que sou eu que escolho, que sou eu que faço, você vai descansar nele e vai aguardar e esperar nele a sua hora, a sua vez. Você não precisa se apressar. Você não precisa arrumar jeito, arrumar subterfúgio para ser aquilo que Deus já determinou quem você seria. E aí? Como explica? Um homem que estava no campo, desprezado pelos seus irmãos, até mesmo pelo seu próprio pai. Mas olha a palavra, olha que coisa linda de Deus. E achei a Davi. Por que essa palavra, achei a Davi?
Diz a Escritura com a frase mais nítida que você já ouviu de várias pessoas dizer, até de homens pregadores notáveis da palavra de Deus, que diz assim, que Deus, Ele procura os verdadeiros adoradores. Aleluia. E claramente, quando fala nisso, significa o quê? Que quando você reclama, Ele não te acha. É, papai, é verdade. Sim. Quando você murmura, Ele não te acha. Aleluia. Quando você bate o pé, não vou fazer isso porque não veio para mim, Ele não te acha. Bota uma coisa na tua cabeça, escreve na tábua do seu coração e comece a partir de hoje a fazer tudo diferente daquilo que você já fez nesse tempo todo. Passa a ser mais grato do que reclamando. É, papai. Agora. Sabe por quê? Sabe como Davi vivia no campo? Se você notar bem, Davi vivia no campo, sabe o quê? Olha, uma coisa simples que Davi vivia fazendo. Ele não era notável, ele não era visto. Grava aí na tábua do seu coração. Ele não era notável, ele não era visto. Ninguém via ele. Estava no pasto tomando conta das ovelhas do seu pai. Mas uma coisa que ele tinha no seu coração e fazia todos os dias, com um instrumento de cordas, adorava. Mas ninguém via ele, mas ele adorava. E aí? Será que você precisa de alguém te ver para você crescer? Será se você precisa de mostrar que você está aqui para você ser notado? Isso é verdade. Ontem o pregador disse assim: não se preocupa não, você vai ler esta hoje. Deus está na casa, Ele é dono da casa, Ele é dono da obra. Ele trouxe uma mensagem muito clara ontem. E interessante que a mensagem que ele trouxe para a igreja em pleno dia de festa, em 74, o Luciano estava lá e o Cláudio também. Uma mensagem de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Falava da igreja de Sardes. Ela era uma fortaleza, parecia impenetrável, mas na calada da madrugada o inimigo achou uma fenda. O próprio Deus, Deus está me dando aqui para falar, vou ter que falar. O próprio Deus olhou para ela e disse assim: eu sei quem tu és. Parece que está vivo, mas está morto. Parece, sabe o que parece? O que significa parece? Olhando, está lindo, maravilhoso, a estética perfeita, uma aparência de exalção. Meu Deus, mudou. Isso que eu brinco. Quando vem, ela corta aqui no pregador e pula para a igreja. Interessante que tem 3 frases. Vou voltar para a palavra, mas Deus mandando falar. 3 frases. Está morta, mas alguns dentro dela ainda está quase morrendo. Jesus. Muitos já estão mortos, mas alguns estão quase morrendo, estão a fim. E a terceira, ainda tem um grupo, um povo pequeno
dela que ainda mantém minha palavra. Jesus. Voltando para cá. E achei a Davi, meu servo. A história de Davi é tão linda que, se você for percorrer toda ela na sua extensividade ou na sua totalidade, você vai ver que Davi é totalmente diferente de todos os reis que existiram em Israel. 3 reis notáveis Israel tiveram. Jesus. Reis que fizeram a diferença, mas Davi, esse foi o diferencial. Primeiro, Salomão. Segundo, Josias. Sabe com quantos anos? Aí você fala assim, mas rei naquela época poderia ser novo? Deus escolhia quem queria. Josias, com 8 anos de idade, descobriu que os manuscritos estavam lá dentro do calabouço, dentro da cúpula. É verdade. E depois Deus levanta quem? O último de todos, Davi. Diz a Escritura que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ah, você, mas Rosa, que é isso? Como que Davi era um homem segundo o coração de Deus, que foi um dos maiores pecadores da Bíblia, um homicida, um premeditador, um adúltero? E aí? Qual é a diferença? Ó, gostei disso daí. Com entendimento. Quer ver uma coisa, a diferença de Davi? Que quando Davi veio a arca da casa de Obed-edom para o palácio que eles tinham resgatado das mãos dos filisteus, ele arrancou, tirou a sua coroa, tirou as suas vestes reais e bailou no meio do povo e adorou o Eterno. Sabe por quê? Porque ele entendia: quem estava acima da coroa, quem estava acima do reino, quem estava acima do teu trono, era maior que tudo e que todos. Quem ia conhecer Davi? Mas o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e ele sabia que Deus tinha feito na vida dele. Papai. E o adorar, pelo fato de conhecer a soberania de Deus, de tudo que ele tinha feito e das grandezas e das maravilhas que ele tinha feito na vida dele. Estamos vivendo nos tempos atuais, aonde devemos rasgar nossas vestes, rasgar a nossa altivez, as nossas mazelas, e jogar o pé do altar e dizer: santo e digno é o Senhor de ser adorado, de ser exaltado, porque toda honra, toda glória pertence a Ele. Tudo é para Ele, somente para Ele, porque tudo nessa vida vai passar. A eternidade não passará. Diz a palavra: todas as coisas passarão, mas a minha palavra, ela é de eternidade e eternidade, e não passará. Quem que essas coisas aconteçam? Deus achou graça em você e em mim, mesmo com os nossos pecados, com as nossas mazelas, com tudo aquilo que nós éramos, mas Deus achou graça em você. Eita Deus, oh glória. É notável que hoje é um dia especial, mas o próprio Salomão, ele entendeu
que tudo era possível ele ter em mãos, mas ele conheceu e preferiu a primazia. O Senhor falou assim: Salomão, está tudo aí, o que tu quer? Ele pensou e olhou e falou assim: rei, essas coisas aqui, me dê sabedoria para conduzir esse povo, para reinar. Quando nós entendemos que servir a Deus e andar no propósito de Deus é o maior bem precioso, Deus nos dará aquilo que necessitamos e precisamos. O que diz a palavra? Primeiro buscar o reino dos céus e sua justiça, e as demais coisas não seriam acrescentadas. Entende que quando você coloca Deus em primeiro lugar, as coisas que você precisa, Deus já sabe. Ah, mas Deus, eu não tenho emprego. Deus, eu não tenho condições financeiras. Você acha que Deus não sabe daquilo que Davi precisava? Para você ver que quando ele adorava a Deus no campo, seus irmãos estavam na guerra, e quando ele se apresenta, Deus olha e vê um coração disposto a fazer aquilo que Deus precisava em todo Israel, não tinha encontrado. Oh, glória! Quem sabe Deus poderia olhar e dizer assim: agora eu recolho o meu servo. Deus pode fazer o que Ele quer, Ele é Deus. Ele poderia achar um subterfúgio e dizer assim: eu coloco esse carro embaixo desse caminhão, levo ele, e é uma forma de eu dizer que foi um acidente e rebater ele. E aí? Quem vai questionar Deus? É verdade. Lembra dos dois pastores que foram para a convenção? Está aí no YouTube, a hora que você quiser ver, está aí. E quando eles voltavam para casa, de repente um acidente gravíssimo, e ele estava dentro da ferragem, todos dois. E quando os bombeiros chegaram, ele estava louvando a Deus, e o bombeiro não conseguiu, com toda a emoção, tirar da ferragem, porque entendia que ali era o ponto de partida. Sabe qual era o hino? Mais perto quero estar. Eles cantavam, os bombeiros se emocionaram e ficaram atônitos, pararam, não conseguiram fazer nada. Deus, Ele tem seus meios para levar os seus. Vai questionar Deus? Eu? General de batalha. Quer ver uma coisa na vida de Davi? Sabe quantas vezes Davi foi perseguido por Saul? 480 vezes. Está aqui. Sabe quantas vezes Saul botou a mão nele? Nenhuma. Sabe quantas vezes Davi teve Saul na mão? 3 vezes. Mas sabe o que Davi disse? Ainda a unção está nele, eu não posso tocar. Papai. Sabe quando você vai fazer aquilo que está no seu coração sem que há permissão de Deus? Cuidado. Cuidado. Deus está falando aqui. Cuidado naquilo que tu fala. Cuidado naquilo que tu planeja. Cuidado, que Deus é dono da casa. Deus não dorme. Deus. Deus olha como chama de fogo os seus olhos e vê tudo. Deus vê no oculto. Sabe o que Deus fez com Ezequiel? Ezequiel, tu está vendo o que está acontecendo com o meu povo? Sabe por que meu povo está assim? Por causa dos ministros. É sacerdote. Agora fala o seguinte: mas o que está acontecendo, Senhor? Ezequiel, abre aqui um buraco que eu vou te mostrar. E quando de repente a visão dele abre, ele vê o sacerdote se refazendo. Papai. Bem bom. Fala comigo, papai. Cuidado com aquilo que tu fala no Fala comigo na madrugada, papai. Fala comigo.
Deus, desses últimos dias, que antecede a volta dele, Ele está despertando a igreja para o advento, que está para acontecer um grande evento. Papai, fala comigo, papai. Oh glória! Aleluia. E ontem Deus nos trouxe um grande despertar. E quando Deus escolhe e sela os seus, o inimigo não toca. Olha quantas coisas até aqui você já passou, você já viveu. Você até disse assim: se não fosse Deus, eu não estaria aqui. Mas quando é que foi que você prestou um culto de ação de graça ao Senhor e agradeceu a Ele pelos livramentos que Deus já tem te dado até hoje? Verdade. Quando que foi que você agradeceu a Ele por tudo que Ele te fez até hoje? Lembro-me bem que hoje, faz me lembrar bem que hoje é dia denominado Dia dos Pais, o dia do marketing, o dia de se comprar e de se vender muito. Mas lembrar-se do verdadeiro doador de toda a vida, de tudo aquilo que Ele fez, fica esquecido na história. Mas Deus te escolheu e te adotou e te gerou como filho genuíno. Mas agradecimento e a exatidão daquilo que Deus te fez, há um porquê de não adorá-lo, Senhor. de não exaltá-lo e de não exceder a sua adoração a Ele. Qual é a maior entrega hoje? E achou a Davi. Oh glória, oh glória, oh glória, aleluia. Todo aquele que é ungido por Deus, é marcado por Deus, ele tem uma história, e essa história o levará a lugares tenebrosos, cheio de espinhos e pedregais. Não pense vocês que Davi teve a vida facilitada por ser escolhido por Deus, mas passou pelo vale para chegar aonde chegou. O único rei de toda a história que é mencionado até hoje, e não é esquecido o nome dele. Abaixo de Deus, a genealogia é de Davi. A geração está até hoje lá em Israel, e a estrela lá também. Deus honrara, apesar de todos os percalços da vida e da família, Deus ainda no final da sua história honrou a vida dele e deu um filho que levou a geração dele até o final. Jesus. Oh glória, aleluia. Eita Deus maravilhoso. Glória. Não te preocupes se até hoje você não é mencionado, ou se você não tem nome nos status. Se preocupe se teu nome está escrito no livro da vida. Papai. É verdade. Porque estamos chegando em tempos finais. Se o inferno não te reconhece, é porque alguma coisa está errada na sua vida. Ou se você não incomoda o inferno, começa a se preocupar com isso. Oh glória! Ah, mas estou falando de mim, Senhor. E aí? É porque você está incomodando o inferno. Ah, Senhor, eu não ganho a oportunidade na igreja. Qual é a maior oportunidade do crente? Os discípulos alegres, felizes da vida, correndo até Jesus, disse assim: Senhor, você não viu o que nós fizemos, Senhor?
E Jesus está olhando para eles: nós expulsamos demônios, nós curamos no teu nome. E Jesus está olhando para eles, conjecturando a palavra: vocês estão alegres por isso? Alegrai-vos se o vosso nome estiver escrito no livro da vida. Sabe por quê? Chegará um tempo, eu não profetizei o seu nome, eu não preguei o seu nome, eu não cantei o seu nome, eu não toquei no seu nome. Ele vai olhar e vai dizer assim: não te conheço. Achei a Davi. E que Deus esta noite fale melhor em cada coração, e que o Espírito Santo de Deus venha nos encher da sua presença. E devemos entender que os dias que estamos vivendo, Deus ele está nos procurando, está tentando nos achar. Diz a palavra de Deus que um coração contrito e quebrantado não desprezará o Senhor. Então que Deus fale melhor em cada coração, e que o Espírito Santo de Deus faça que esta palavra seja viva e eficaz em cada um de vós, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vou me dando a oportunidade de fazer o convite, você que está ao alcance da nossa voz e que ouviu essa palavra rema da parte de Deus, está aberta a oportunidade, seja aqui dentro da igreja, seja ao nosso derredor, você vizinho, você amigo que está ao alcance da nossa voz, se queres hoje receber Jesus como Senhor e suficiente da sua vida, está aberta a oportunidade de você recebê-lo, Senhor. Ele te aguarda de braços abertos, Ele te ama, deu seu único Filho para trazer vida e vida com abundância. E se você quiser hoje aceitá-lo, recebê-lo, está aberta a oportunidade. Se até o final desse trabalho, deste culto, você quiser vir até aqui, está aberta a oportunidade para você também. Que Deus abençoe nesta noite a cada um, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Chega e Ele tem nos achado. O Senhor tem achado. Ele vai chegar. Nós vamos ouvir os anúncios do decreto